Marcos, capítulo de número 8. Vamos lá? Marcos, capítulo de número 8. Versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. Bom, Jesus está com os discípulos e ele faz uma confissão para os discípulos. Olha, pessoal, importa que eu padeça muito. O Filho do Homem aqui vai sofrer muito. Vou ser rejeitado pelos religiosos judeus e vou ser morto. Eu vou ser morto. Ele contando para os discípulos e para todos que estavam ali. Mas olha, no 3º dia eu vou o quê? Ressuscitar. No versículo 32 diz: e dizia abertamente estas palavras. Ao longo da minha, da sua, da nossa caminhada cristã, nós já ouvimos muitas declarações do Senhor. Ele já falou abertamente conosco sobre cura, sobre libertação, não é verdade? Você já deve ter ouvido uma palavra, falou ao seu coração, uma declaração de Deus, uma declaração bíblica. Deus fala abertamente conosco hoje, não é verdade, irmãos? Ele fala abertamente. Cabe a nós darmos ouvidos, como diz Provérbios 1:33. O que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Aquele povo que estava ali em volta dos discípulos e todos, ouviram essa declaração do Senhor nua e crua. Olha, pessoal, convém que o Filho do Homem, importa que o Filho do Homem padeça na mão dos anciãos, dos escribas, ou seja, dos religiosos da época, e eu vou ser morto por eles. Mas eu quero que vocês saibam que no 3º dia eu vou o quê? Ressuscitar. E repito, ele falou abertamente essas palavras, para todo mundo ouvir. Não foi isso? Não é diferente dos dias de hoje, vou frisar bem isso. Deus tem falado abertamente comigo, com você, sobre a importância da santidade, sobre a importância da fidelidade, sobre a importância da oração, sobre a importância de dizer não às tentações. Amém, gente? Ele fala abertamente conosco. Bom, ele falou isso, e vida aqui? Vida que segue, o ministério dele continuou. No capítulo seguinte ele transfigura, ele liberta aquele jovem lunático, ele fala sobre o reino dos céus, ele diz que, ele continua o ensinamento, ele abençoa as crianças. Só você virando as páginas do capítulo, o jovem rico, ali tem um diálogo com ele, ele prega para o jovem rico, ele ora, e o cego de Jericó, ele passa a enxergar. O ministério dele continua. Ele disse isso e ele continua o ministério. Até o dia que no Getsemane ele foi o quê? Ele foi o quê? Preso. E pendurado no madeiro. Numa sexta-feira, isso aconteceu. Mas ele havia prometido que depois de 3 dias, o quê mesmo? Ressuscitaria, não é isso? Ele falou abertamente para todos. Vamos ver o que aconteceu em Lucas. Vai em Lucas, por favor. Lucas 24. Você está em Marcos? Vai para Lucas, por favor.
Ele falou essas palavras para todo mundo ouvir. Olha, pessoal, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Amém, filho? E chegou a sexta-feira fatídica, ele foi pendurado no madeiro. José de Arimateia pede o corpo de Jesus, o leva até um túmulo virgem, que ninguém havia sido sepultado, o colocam nesse túmulo, fecham o túmulo com uma pedra, guardas romanos ficaram na porta do túmulo, guardando o túmulo. E foi uma sexta-feira triste para aqueles que seguiam o Senhor. Os discípulos se refugiaram em casa, porque estavam com medo de ser presos, também serem condenados. E chegou o domingo. Sexta, sábado, domingo. 3 dias se passaram. Vamos ver o que aconteceu aqui. Lucas 24. E no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana, pessoal? Domingo. Um domingo como hoje. Muito de madrugada, foram elas quem? Maria Madalena e Salomé. Está em outra passagem, fala que são elas. 3 mulheres vão até o túmulo, foram até o sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a porta do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu o quê? Estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Bom, se eu pudesse dar um nome a essa pregação, eu diria para você: não te esqueças das palavras ditas pelo Senhor. Eu vou mostrar alguns motivos que você não deve esquecer, porque elas se esqueceram. Primeira coisa que aconteceu, por não se lembrarem do que Jesus falou lá atrás, quando estava na Galileia ensinando-os, e falou abertamente: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles se esqueceram. As mulheres se esqueceram. Depois de uma semana terrível, de ver Jesus sendo pendurado no madeiro, agonizando e morrendo, vendo o seu corpo sendo carregado até aquele sepulcro virgem, aquelas 3 mulheres acordam muito de madrugada. Se esforçaram em vão, porque Jesus não estava lá. A Bíblia diz, filho: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se nós não estivermos ligados no Senhor, tudo que fizermos, em vão. É perda de tempo. Elas se esqueceram das palavras ditas pelo Senhor, e naquele domingo, vou supor aqui, 3 horas da manhã, as 3 já estavam lá. Ô Maria, ô Salomé, vem Maria, ô Madalena, vamos para o sepulcro, vamos preparar o corpo do nosso Senhor, vamos honrá-lo, vamos perfumá-lo, vamos ali untá-lo, leve os lençóis brancos, vai. Tudo o esforço, se esqueceram das palavras do Senhor. Muitos têm se esquecido do que Deus diz em sua palavra e têm se esforçado em vão. Tem que cumprir a palavra. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Mas eu me esforço, eu vou na igreja segunda, quarta, sexta e domingo. Esforço,
em vão se você não cumpre a palavra. Ah, pastor, domingo religiosamente eu estou aqui, pastor. Esforço em vão se você não se lembra das palavras ditas pelo Senhor para cumpri-las. Quando Ele diz, orai sem cessar, você não ora. Quando Ele diz, em tudo dai graça, você reclama. Quando Ele diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, você rouba o dízimo. Todo esforço que você fizer vai ser em vão, se você não cumpre a palavra, se você não se lembra das palavras ditas pelo Senhor para cumpri-la. Puxa, é verdade. O Senhor manda eu orar pelos que vos perseguem, para os que me perseguem e me maltratam. E eu não oro. Eu reclamo deles. Eu quero ver a queda deles. Você tem se esquecido das palavras ditas pelo Senhor. Tudo e qualquer esforço que você fizer vai ser em vão. Quem está entendendo, diga amém. Não se esforce em vão. Não, porque eu vou subir no monte, vou dar uns glórias no monte, mas lá embaixo anda no pecado. E Ele diz, sede santo. Todo o seu esforço vai ser em vão. Eu me lembro que eu subi no monte, como é que chama a cidade, meu pai? É no Amazonas. Meu Deus do céu. Chegamos na fazenda lá, 200 quilômetros, subindo para Roraima. Tinha um monte lá. Nunca vou esquecer disso. Chegamos na fazenda, o dono da fazenda falou, ô pastor, tudo bem? Falei, tudo bem, amigo. E amanhã vai ter um almoço, isso 7 horas da noite. Aí eu falei, amanhã vai ter um almoço para nós gostoso. Vai, a gente pagava, né? Aquelas comidas de fazenda gostosas, né? Ele faz o meu feijão, que eu gosto de feijão. Eu faço, ó pastor, só vou alertar o senhor que essa madrugada as onças mataram os 3 gados nossos. Eu falei, o quê? A gente subia com gente armada, com policial, porque não dava para subir, né? Sem nada, né? E eu me lembro daquele monte, pessoal, garoando, no meio da mata. É Deus que livra mesmo, né? Cobra. Nossa, eu fico pensando hoje, cada loucura que eu já fiz. Mas se eu não estivesse na presença de Deus, todo esse esforço, eu me lembro que nós chegamos lá no monte. Aqui não era um monte, aqui era para alpinista. Nós subimos uma encosta. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Foi o pior monte que eu subi na minha vida. Eu pergunto a você, se não estivesse na presença de Deus, aquele esforço valeria a pena? Não. Em vão. Se está no pecado, valeria a pena ter. Eu me lembro que eu agarrava nos matos para subir assim, ó. Eu nunca vi aquilo na minha vida, parecia cipó. E os macacos fazendo barulho da madrugada, parecia uma cena de filme de terror. Os gritos dos macacos, praticamente no meio da selva mesmo. Esforço em vão se não estivesse na palavra de Deus. Carregando litros e litros já. Um dia eu carreguei uma cruz no monte, com os pedidos do povo. Uma cruz nas costas. Um ato de fé. Mas se não estiver na palavra de Deus, todo esse esforço vai ser o quê, meu filho? Vai ser o quê, minha filha? Em vão. Aquelas 3 mulheres, Maria, Maria Madalena e Salomé, foram até o sepulcro. Se esforçaram, acordaram de madrugada, mas em vão. Jesus havia dito, eu vou ressuscitar no 3º dia. E elas perderam verdadeiramente tempo, se esforçaram, acordaram muito, levaram aqueles vasão cheio de especiarias, vamos dar honra para Jesus. Esforço em vão. Cuidado, meu irmão. Cuidado porque quem sabe você tem se esquecido de cumprir a palavra. O que você fizer vai ser em vão. Porque diz na palavra de Deus, eu, o Senhor, não ouço a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a minha vontade, a esse eu ouço. Primeira coisa que eu aprendo aqui, aquelas 3 mulheres se esforçaram em vão. O que mais que eu aprendo aqui? Elas, logo após a morte de Jesus, na sexta-feira, elas foram comprar especiarias eram baratinhas naquela época? Eram caras. Perderam o dinheiro.
Chegaram lá, o corpo não estava lá, carregando aquelas essências, aqueles óleos, aquele perfume caríssimo na época, mas era para dar honra para Jesus. Mas ele não estava mais lá. Ele havia ressuscitado. O que mais que eu aprendo aqui? Elas perderam dinheiro, gastaram um dinheiro em vão. Perda. Quando eu deixo de dar ouvidos à palavra de Deus, quando eu não me lembro de cumprir as promessas, as declarações, quando eu não me lembro de caminhar segundo o estatuto, o mandamento do Senhor, eu vou perder também. E quanta gente tem perdido? Perdido dinheiro, perdido família, perdido noites de sono, perdido saúde, perdendo casamento, perdendo tudo, porque não se lembra das palavras ditas pelo Senhor. O Senhor diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Vem a crise familiar, vem a crise conjugal, brigas, discussões, a pessoa, em vez de ficar na palavra, se lembrar das palavras ditas pelo Senhor, abre mão daquilo que é promessa de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Acorda, querido. Tem muita gente perdendo porque tem se esquecido das promessas, das palavras ditas pelo Senhor. Não perca. Se lembre da palavra. Se lembre da declaração de Deus. Se vem um problema de saúde, eu me esqueço das palavras ditas pelo Senhor, onde Ele diz verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Puxa, nós nos esquecemos disso? Como é que eu vou verdadeiramente tomar posse da minha vitória? Não. Tem muita gente perdendo aí saúde, perdendo dinheiro, perdendo família, perdendo casamento, perdendo noite de sono, porque tem se esquecido das palavras ditas pelo Senhor. Aquelas mulheres acordaram muito de madrugada, carregando aqueles vasos, né? Cheio de unguento, cheio de especiarias, se esforçaram em vão, perderam dinheiro, gastaram dinheiro em vão. Tudo porque se esqueceram das palavras ditas pelo Senhor. Aí nós nos esquecemos que em todas as coisas somos mais que vencedores. Nos esquecemos que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas nos esquecemos de tudo isso e aceitamos a perda, aceitamos a derrota. Nós precisamos nos lembrar das palavras ditas pelo Senhor. Elas não se lembraram. Vamos ver o que mais aconteceu. Versículo 2: e acharam a porta do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Também puderam, ele havia dito, né? E no terceiro dia ele ressuscitaria, mas elas não se lembraram. Se esforçaram em vão, perderam dinheiro. Versículo 4, o que mais? E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. Puxa vida. A Bíblia diz que elas ficaram o quê? Perplexas. O que é isso, pastor? Tomadas de espanto. Imagine a cena. Elas entram no túmulo e não tem. Salomé, procura ali atrás. Quem sabe colocou naquela outra parte do túmulo? Não tem. Vai lá, Madalena, não está aqui o corpo. Daqui a pouco aparecem 2 anjos. Ficaram perplexas, tomadas de espanto, assombradas, atônitas. Tudo por não se lembrarem das palavras ditas pelo Senhor. Era para ter passado um susto desse? Era? Não. Mas elas haviam se esquecido que Jesus havia dito, como nós nos esquecemos verdadeiramente das declarações do Senhor. Aí levamos um susto. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ah, meu casamento. Ah, e agora? O que eu vou fazer? Vem a doença. Ah, e agora? Ah, vem o problema conjugal. E agora? Ah, vem o problema financeiro. Ah, meu Deus, e agora? Ficamos assombrados como elas, né? Porque nos esquecemos das promessas ditas pelo Senhor, das palavras ditas pelo Senhor, das declarações, do mandamento, daquilo que está escrito. Aquelas mulheres foram tomadas por assombro, ficaram perplexas, espantadas. E agora, cadê o corpo? O que fizeram com o corpo?
Mas ele não havia dito que ia ressuscitar. Por que elas estavam fazendo lá? O que você está fazendo da sua vida se você tem promessas de Deus? Você está aceitando a derrota? Você está espantado, você está assombrado quando vem um problema como elas. E agora, o que eu vou fazer? E agora? Vem a doença, e agora? E agora? Meu Deus! Meu filho, se lembre das palavras ditas pelo Senhor. Mas muitos têm se esquecido das palavras ditas pelo Senhor. Aí são tomados por espanto. Repito, vem a enfermidade, a pessoa leva um susto, a pessoa fica assombrada, fica perplexa diante daquela situação, fica atônita, não tem reação. E agora? Aí entra em depressão, fica triste, né? Vem o problema. Eu quero dizer para você, se lembre das palavras ditas pelo Senhor. Ele é o Deus que te sara. Não, mas o caso aqui, o médico falou que é impossível. Assim que é gostoso. Quando as possibilidades humanas acabam, entram as possibilidades, as impossibilidades divinas. Aquilo que é impossível. Aí entra em ação. Meu irmão, não se assombre com aquilo que verdadeiramente você recebeu de diagnóstico. Não se assombre com aquilo que o médico falou, do que aquilo que a medicina falou, porque operando Deus, quem impedirá? Nós temos a promessa. Nós não podemos, como aquelas mulheres, ficarmos perplexos, tomados de espanto, assombrados, atônitos. E agora o que eu vou fazer? Não tem mais jeito. A palavra final não é do médico, a palavra final não é do cônjuge, a palavra final é de Deus. Se lembre das promessas, das palavras, das declarações, daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Elas se esqueceram. E agora estavam lá, ai meu Deus, o corpo sumiu, e agora o que faremos? Tem mais. Versículo 5. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscai eu viver entre os mortos? Dá uma paradinha aqui. Você vê, olha o resultado de alguém que se esquece das palavras ditas pelo Senhor. Se esforçaram em vão, perderam dinheiro, foram tomadas por assombro, medo sobrenatural tomou conta do coração delas. E agora, olhe para mim. O que elas fizeram? Abaixando o rosto para o chão. Não é isso? Está escrito aí? Sinônimo de desânimo. Você se esquece das palavras ditas pelo Senhor? Você desanima. Você se frustra. Você fica desesperançado, frustrado, mesmo estando dentro da igreja. Está na igreja, vem todo domingo, mas não se lembra das palavras ditas pelo Senhor para cumpri-la, para se alegrar, para não se esforçar em vão, para não viver perdas, para não ficar assombrado. Aí, mas se esquece. Aí fica o quê? Cabisbaixo. Está dentro da igreja e é triste. Está dentro da igreja e está verdadeiramente de cabeça baixa, desesperançado, abatido, triste, frustrado. Por quê? Porque se esqueceram das palavras ditas pelo Senhor. O desânimo vem. Não tem mais jeito, não, mas não tem a promessa, não tem a promessa, não tem a palavra, mas não se lembra dela. Só consegue enxergar e focar o problema, a dificuldade. Meu irmão, inevitavelmente você vai desanimar. Inevitavelmente você vai acabar baixando a cabeça, baixando a guarda, e aquele que veio para roubar, matar e destruir vai prevalecer na sua vida. Se lembre das palavras ditas pelo Senhor, senão nós vamos acabar como essas três mulheres, cabisbaixos, tristes, desanimados. E o que mais tem é gente assim dentro da igreja. É triste, mas é uma triste realidade. Porque se esquecem da palavra, se esquecem da promessa, desanimam. Versículo 6. Aí os anjos disseram, não está aqui. Meus pais, o que vocês estão fazendo aqui? O corpo não está aqui não, ele ressuscitou. Versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, meu irmão, se lembre do quê? Como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem
seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Ô meninas, menina, ô Salomezinha, ô Maria Madalena, ô Maria, o que vocês estão fazendo aqui? Os anjos falando. Vocês esqueceram do que ele havia dito? Lembrai-vos. Eu digo para a igreja, se lembre das palavras ditas pelo Senhor, se lembre das promessas, não desanime, não se frustre, não fique desesperançado, pare de se esforçar em vão, não adianta nada. Se você não se lembra de cumprir a palavra, aí quer subir no monte, aí quer jejuar, mas não se lembra de cumprir a palavra, está se esforçando em vão. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz, foi para a liberdade que Cristo, ou seja, a palavra vos libertou. A palavra liberta. Então ande, caminhe na palavra, se lembre das palavras ditas pelo Senhor, se lembre de cumprir aquilo que Deus fala por intermédio do quê? Por intermédio da palavra. Era isso que hoje estava falando para ela. O que vocês estão fazendo aqui, menino? Ele não havia dito lá atrás que ele havia no terceiro dia de ressuscitar? Conta comigo. Eu fico imaginando os anjos ensinando as três. Conta comigo, meninas. Sexta, sábado, domingo. Que dia é hoje, Salomé? Hoje é domingo. Fico imaginando, né? Hipoteticamente falando aqui, claro, uma brincadeira. Mas eu fico imaginando aquelas três, a hora que caiu a ficha dela, puxa, nós estamos passando por tudo isso, porque nós não nos lembramos das palavras ditas pelo Senhor. E me perdoe, meu. Quem sabe é o que você está passando aí? É porque você se esqueceu das palavras ditas pelo Senhor, tem levado o Evangelho achando que vir na igreja muda a vida. É muito importante vir na igreja, porque você ouve uma igreja que prega a palavra. Se você vai numa igreja que prega a palavra, você que está assistindo em casa aí, louvado seja Deus. É importante, mas não adianta nada ouvir a palavra e se esquecer dela, de cumpri-la, de obedecê-la. Aquelas três mulheres, o anjo precisou dar uma sacudida nela. Ô mulher, você esqueceu disso? Versículo 8. E lembraram-se das suas. Aí elas se lembraram. Puxa vida, o que nós estamos fazendo aqui? Que besteira. Perdemos tempo, esforço em vão, perdemos dinheiro, perdemos tempo. Quantos têm vivido perda? Oh, meu Deus do céu. Quantos têm vivido perdas porque não caminham segundo aquilo que o Senhor falou por intermédio da sua palavra? Quantos estão tomados por um medo sobrenatural, por um assombro diante de uma notícia, diante de um diagnóstico? Quantos? Porque se esqueceram das palavras ditas pelo Senhor. Quantos estão andando de cabeça baixa? Porque se esqueceram das palavras ditas pelo Senhor. Então, o que eu preciso fazer? Se lembrar do que? Das palavras. De quem? Do Senhor Jesus. Da Bíblia. Meu Deus, a tua palavra diz, eu vou fazer. Mandei orar sem cessar, então a partir de hoje eu vou me lembrar que eu preciso orar sem cessar. O que a palavra de Deus diz? Que eu preciso me santificar, que sem santidade ninguém verá a Deus, então eu vou me santificar. O que a palavra de Deus diz? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então a partir de hoje eu ganhei R$1.000, 100 é do Senhor. Ganhei R$100, R$10 é do Senhor. Ganhei 1 milhão, 100 mil é do Senhor. Eu vou devolver a Deus o que pertence a Deus. Eu vou cumprir a palavra de Deus. Eu vou caminhar me lembrando das palavras ditas pelo Senhor. Eu queria trazer um versículo para você aqui. Posso? Em Salmos, por favor. Salmo 9:17. Olha o que está escrito aí. Se lembre das palavras ditas pelo Senhor. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Vou ler de novo. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Vou ler mais uma vez. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Por favor, querido. Essa palavra vai ter que se cumprir um dia na vida de alguém, que não seja na nossa vida. Por favor,
Não ande como um ímpio na terra, achando que não vai haver amanhã, achando que pode roubar, que pode mentir, que pode prostituir, que pode tramar às escondidas contra um amigo, contra o seu patrão, contra o seu empregado. Está escrito aí, ó. Os ímpios serão lançados do inferno. E você sabia que tem muita gente dentro da igreja andando em impiedade? Andando como se verdadeiramente não houvesse o amanhã? Não estão nem aí, doutor Flávio. Vão andando, vão mentindo, e mente assim como se não fosse nada, né, Lúcia? Como se não fosse nada. Como a mentira fosse uma bala que você chupa, um pirulito, docinho. Como se não houvesse amanhã. Não se esqueça das palavras ditas pelo Senhor: os ímpios serão lançados do inferno. E comete impiedade, não vai ter jeito. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, tem uma tradução que diz covardes. E aos incrédulos, tem uma versão da Bíblia que diz traidores. E aos abomináveis, tem uma versão da Bíblia que diz aos que cometem pecados nojentos. E aos homicidas, tem versão que diz assassinos. E aos fornicadores, tem uma versão bíblica que diz imorais, que é o sexo fora do casamento. E aos feiticeiros, e aos idólatras, que tem um ídolo na sua vida, que pode ser um filho, que pode ser o dinheiro, que pode ser uma casa, que pode ser um carro. É o ídolo que você tem. Um dinheiro na poupança é o seu ídolo. Um dinheirinho guardado, ali é a sua segurança. Louco. Essa noite pedir a tua alma. E aos idólatras, e a todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas, tem uma versão que diz assim, é o lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não te esqueça das palavras ditas pelo Senhor. Está aí, ó. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu, como pastor, se eu tenho aqui 10 auxiliares e os 10 se prostituem, eu cuido deles. Mas se eu tiver 10 auxiliares, se 10 mentem, eu não trabalho mais com eles. Não dá. A mentira é algo muito forte, pessoal. Eu odeio a mentira. O pecado nós temos que odiar, mas a mentira é algo que a pessoa ela perde todo o crédito comigo, porque não dá mais para confiar. Entende o que eu estou falando? Não dá mais. Não dá, cara. A mentira é algo terrível. E tem mentira no nosso meio aqui, hein? E como é que vai ficar isso? Até quando? Eu pergunto a vocês, até quando? A mentira vai prevalecer no nosso meio. Se lembre das palavras ditas pelo Senhor. Você está correndo um risco fora do comum. Os mentirosos serão lançados aonde? E todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. E as pessoas mentem por esporte, né? Maldição sem causa não se cumpre. Não vem. Nada vai acontecer na minha, na sua, na nossa vida por
por acaso. Não existe acaso. Eu não acredito no acaso. Eu acredito na Bíblia. Amém? Abra os olhos, ainda dá tempo. Deus quer mudar a minha, a sua, a nossa vida. Por favor. Por favor. Se lembre das palavras ditas pelo Senhor. Os ímpios, ou seja, os que cometem pecado. Quais? Esses que eu citei, dentre outros. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. A pessoa brinca com as coisas. A boca só fala e está cheio o coração. Ninguém pode falar a verdade se a verdade não estiver aqui. E ninguém pode deixar de falar mentira se ela não estiver aqui. Fala. Falando mentira, porque a mentira está aqui dentro. Eu odeio isso. Eu detesto isso, porque eu perco toda a confiança na pessoa que mente. Quem é assim também? Faz assim, vamos ver. Você é assim também? Você perde a confiança? Perde. Perde. Não dá. Mentira é algo nojento. A Bíblia diz que o diabo é o quê? O pai da mentira. E o paizinho está cheio de filhinho, dos mentirosinhos. Quem mente é filho do diabo. Se o diabo é o pai, quem mente é o filho. Tem que ser tirado. Não pode ficar, não. Tem que ser tirado. Não pode ficar no nosso meio. Não vai ficar no nosso meio. Amém, igreja? Não vai ficar no nosso meio. Se lembre das palavras ditas pelo Senhor. Deus quer mudar a sua história. Deus quer que você descanse. Quando você lembra da palavra, aquelas 3 mulheres estariam fazendo o que naquele domingo? Descansando, não é isso? Não tinham perdido tempo, se esforçado, passado um susto daquele, desanimado, perplexo, cabeça baixa, tudo seria evitado. Estariam descansando. Quando você se lembra da palavra para cumpri-la, descanse. O que há de vir virá e não tardará. Pastor, mas eu estou mentindo, eu estou no pecado. Se conserta hoje com Deus. Se lembre das palavras ditas pelo Senhor. Ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos purificar de todo injustiça, nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua casa. Ele quer mudar a sua família. Para cada setor da sua vida há uma promessa. Se lembre delas e ande pela fé. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. É só um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Se lembre das palavras ditas pelo Senhor. Levante as mãos para o céu. Já falei demais, peço perdão. Diga comigo: Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa simples palavra. Meu Deus, eu não posso me esquecer das palavras ditas pelo Senhor. Diga: meu Deus, perdoe-me se eu tenho vacilado e não tenho me lembrado do que está escrito para cumprir. Diga: meu Deus, muito obrigado por ser misericordioso, por perdoar os meus pecados, por levá-los na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Diga: meu Deus, perdoe-me se eu tenho errado por palavras, ações, gestos, atitudes, vontades, desejos, conscientes ou não. Diga: Pai, perdoa-me, limpa-me, purifica-me, transforma-me, porque a partir de hoje eu creio numa mudança completa na minha vida, em nome de Jesus. Digo: obrigado, Senhor, e vamos aplaudir Jesus bem forte.